Salve rapaziada, vídeo novo, então aula 6 do curso de manutenção de computadores André Cisf. Aula referente à memória RAM. Aí estamos então, bora pro React. Opa, Olá pessoal, ok, sejam todos 1.25 bem-vindos a isso mais aqui. uma videoaula aqui do curso grátis fornecido por mim, André Cisp. Nesta aula eu vou falar sobre as memórias RAM. É isto mesmo, memória RAM. Quais são os modelos de memória RAM? Eu venho deixar bem claro neste vídeo que eu não vou estar falando das memórias Z, do memória SIM, a DIN, que são memórias muito antigas e que nós não vamos perder tempo estudando isso aí. Então eu vou falar só das DDR, ok? Da DDR1 até a DDR4. Muito bom. Aí memória FPM, memória Rambus, memória DIN, memória EDO, sim, isso aí esquece. Vamos falar somente das DDR, da DDR1 a DDR4, ok? Então vamos dar início à nossa aula. Memória RAM. O que significa RAM? RAM significa Random Access Memory. É a memória de acesso aleatório, né? Do inglês o Random Access Memory. É um tipo de memória que permite a leitura e a escrita dos dados e é utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais. Isto é a memória RAM. A memória RAM é uma memória volátil também. A memória volátil ela funciona de que forma? Quando ela tem energia, quando ela é energizada, ela consegue armazenar dados. Quando ela perde energia, os dados são apagados. Então a memória RAM do computador, ela só armazena dados quando o computador é ligado. Quando você desliga o computador, os dados que estão nela são todos apagados. Por isso tem muitas vezes pessoas que têm pouca memória RAM no computador, o computador fica lento, vai lá e reinicia. Quando você reinicia o computador, os dados que estão na RAM são apagados, só que quando o computador ele está iniciando, quando você liga, ele começa a escrever esses dados novamente, Tudo ok? tem E execução, quanto mais então, memória RAM você tiver, sobre a mais memória RAM. programas você pode abrir. Se você tem 1 GB de RAM, você vai começar a abrir os programas e você encher essa capacidade de 1 GB de RAM, o Windows vai começar a utilizar a memória virtual. O computador vai ficar muito lento. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais programas você consegue abrir ali instantaneamente, ao mesmo tempo, usar vários programas. Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei as 4 DDR, como eu falei para vocês, eu não vou falar de EDO-SIM, nem de SD-RAM DIN, essas memórias muito antigas, né? Elas trabalhavam com tensões muito altas, a pinagem dela era menor, são memórias que têm menos pinos e a frequência era muito baixa, principalmente a EDO-SIM. Eu até cheguei a ter esse tipo de memória que só funcionava se você tinha duas. Depois eu passei para a DIN, né? A DIN era só uma só, não precisava utilizar em conjunto, né? Não precisava ter duas ou quatro, você podia utilizar uma ou três. E depois passei para DDR hoje, né? Graças a Deus estou na DDR, porque imagina, tivesse ainda no EDO, sim, ou SD Randim, muito antigo. A DDR1 também, esquece. Então, como vocês podem ver aqui, a DDR1 ela tem 184 pinos. E na marcação da linha, vocês vão ver ali que o chanfro dela, o corte, está ali no 7, alguma coisa centímetro. A DDR2 ela tem 240 pinos e o chanfro ela muda. Então, se você tem uma placa-mãe que o barramento é DDR1, a DDR2 ela não encaixa nem de um lado nem do outro. Você não consegue fazer a conexão porque a trava que fica ali e o chanfro da memória é diferente. A DDR3 ela mantém a mesma pinagem que a DDR2 e o chanfro, ó, como ela veio mais para a esquerda. E a DDR4 aqui não tem o número de pinos, mas são 284 pinos e o chanfro também é diferente. Então as 4 memórias DDR, o chanfro dela de encaixe é diferente e elas só vão encaixar de um lado. Aqui tem uma foto mostrando aí as memórias, então você olhando assim, né, por cima, elas são muito parecidas. A DDR1, 184 pinos, a DDR2, 240 pinos, DDR3 também 240 pinos e a DDR4 ela tem 284 pinos e ela tem uma ondulação nos pinos, né? Você vai perceber que não é retinho, ela tem uma curva, uma pequena curva nos pinos. Aqui nós temos alguns dados técnicos e também data de fabricação. A memória DDR1 foi fabricada em 2002, ela trabalha com tensão de 2,5 volts, a velocidade inicial dela 266 MHz e a capacidade inicial dela 128 MB. E assim a memória DDR1 ela foi evoluindo. Né? A tensão ficou a mesma, tá? É 2,5. O que aumentou foi a velocidade, né? De 266 para 333, depois para 400 MHz. E a capacidade dela aumentou de 128 para 256, para 512, né? Enfim, 1 GB, 2 GB. Aí a DDR2 ela foi fabricada em 2004. Então, após 2 anos, veio a DDR2, a tensão caiu para 1,8 volts, a velocidade inicial dela é 400 MHz e foi subindo, e a partir de 256 MHz a DDR2. A DDR3 é 1,5 volts, a velocidade aí padrão dela, né, nesse ano 1066 MHz e a capacidade padrão de 1 GB depois foi aumentando. E a DDR4, a tensão caiu para 1,2 volts, a velocidade aí padrão dela, né, a partir de 2003 e 2000, 133 MHz e a capacidade de 4 GB e aí vem aumentando. Hoje você encontra aí 16 GB. Então da DDR1 para DDR4 as tensões caiu,
o número de pinos, você teve uma diferença aí da DDR1 para DDR2, DDR2 e DDR3 são 240 pinos, aí a DDR4 já aumentou, né, a quantidade de pinos para 284. Essa questão da tensão cair, você vai ter uma economia de energia, uma diferença mais em servidores, né? Então, um computador de mesa, desktop, a sua conta de energia você não vai perceber diferença nenhuma. E aqui nós temos um gráfico mostrando aí os gigas por segundo, né? Esse gráfico aqui ele mostra de 2005 até 2016. Então, 2005 nós tínhamos aí as DDR2, né, de 533 MHz, trabalhando a 128 bits, transferência de 8,5 GB por segundo. Depois a DDR2 de 667, depois a DDR3 de 1066, DDR3 de 1333, até a DDR3 de 1866, e aí veio as DDR4. Então nós temos ali no topo uma DDR4 3200, 128 bits, que transfere aí 51,2 GB por segundo. É engraçado que vocês viram o ano de lançamento, nós estamos em 2016 e você encontra computadores com DDR1, né, pelo incrível que pareça. Então aqui no Brasil nós temos aí um retardo no avanço da tecnologia, diferente do Japão, Estados Unidos, China, né? 2024 países. não mais. Bom, agora nós vamos aprender na prática como colocar uma memória DDR. Então, pessoal, eu tenho duas placas-mães, tá, que trabalham com DDR3. Essa placa-mãe nós temos duas memórias e essa aqui nós temos uma só. A vantagem de você utilizar duas memórias DDR3 idênticas numa placa-mãe é se a placa-mãe ela tem suporte ao Dual Channel. O Dual Channel ele dobra os bits da memória e você tem mais desempenho na troca de dados na memória, leitura e escrita de dados, ok? Então, vamos começar aqui por essa placa. Aqui no barramento da DDR3 vai estar escrito 1,5 volts. E quando você pegar uma placa-mãe, você vai olhar aqui qual que é a tensão que está escrita. No caso dessa aqui é 1,5. A DDR2 é 1,8 e a DDR1 2,5 e a DIMM 3,3. Quanto mais antiga a memória, maior é a tensão que vai estar escrito aqui no barramento. E quanto mais nova a placa-mãe, né, mais nova aí a memória, cai a tensão. Então vou mostrar para vocês com DDR3, eu não tenho DDR4, a DDR3 é 1,5 volts, e aqui é bem fácil, nós vamos destravar o barramento aqui, o slot da memória, e aqui eu tenho duas memórias idênticas, que são duas DDR3 de 2 GB cada uma, de 1333 MHz. Essa placa-mãe, ela está escrito aqui Dual DDR, então ela tem suporte ao Dual Channel, então você tem que ter duas memórias idênticas, capacidade, frequências, fabricantes igual, de preferência comprar as duas juntas, tá? Usar aí o suporte a Dual Channel, para não ter problema. Aí nós colocamos aqui e pressionamos, ó. Você vai apertar, já vai travar. Não precisa mexer nas travas, é só colocar aqui em cima e apertar e pronto. Olha lá, ó, travou certinho. Ou seja, é muito fácil fazer a instalação aí de memória, certo? Então vamos partir para a próxima. Essa placa-mãe é do computador que eu comprei, o i3, né? Pra gente usar aqui no curso. Nós vamos aprender como montar e desmontar o computador completo. O i3 com memória de 8 GB. Aqui está a memória dela, é uma Kingston DDR3, ela tem 8 GB. Aí vamos destravar aqui, sempre eu coloco no barramento que está mais próximo ao socket, ao processador. E aí pressionamos aqui sobre ela. Essas memórias são memórias padrões, são memórias simples. Para quem exige mais desempenho, tem aquelas memórias que tem aquele dissipador de calor enorme, que são memórias bem mais caras, tanto DDR3, DDR4, até mesmo DDR2, você encontra essas memórias. O pessoal fala memória gamer, né, memória de alto desempenho. O preço é lá em cima, porém, elas são memórias assim que elas têm um super desempenho e você vai ver que elas são bem bonitas. Ela tem um dissipador de calor, né, com os dados escritos, desenho, ela é bem bonita, bem diferente dessas aqui. Nós usamos ele para fazer a limpeza do barramento e também da memória. Então tem muitos computadores que você pega, que ele liga e não dá vídeo. Limpa e contato. muitas vezes é problema na memória, sujeira, né? Computadores aí que muito antigos ou computadores que faz muito tempo que não faz manutenção. E tanta sujeira que fica aqui acaba dando esse problema. Ou a pessoa vai mexer, não entende muito, enfim. Então é bom você ter um limpa-contato. Ele é muito barato. E aí para usar ele é bem fácil, ó. Você remove a memória da placa, coloca aqui o cilindro e aí você vai pressionar e fazer isso aqui, ó. Aqui também. Aí você vai usar o pincel, a escovinha antistática, vai aguardar um pouquinho para evaporar ou você pode jogar o ar quente aqui para ajudar na evaporação. E no caso da memória, muitas pessoas utilizam borracha escolar para limpar, só que a borracha escolar ela fica um farelo. Então o ideal é você usar o limpa-contato também, né? Passar aqui um pouquinho, aqui do outro lado um pouquinho, e aí você passa a escovinha ou pincel antistática e pronto.
pode ter certeza que você vai colocar aqui a memória e ela vai funcionar normal, não vai ficar com mau contato, a placa não vai dar problemas aí de ligar e não inicializar ou ficar apitando, né? As placas mães nós temos o beeper, o speaker, que eu não falei para vocês ainda, que dependendo do erro, ele começa a apitar. Então, no caso, tem placas mães que a memória ele vai dar um bip curto, ou um bip longo, 3 curtos, né? Aí depende do fabricante da placa mãe, ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês na parte de memória. Não quero trazer teorias muito complicadas, porque não é esse o objetivo do nosso curso. Né? O nosso curso ele é um curso mais prático, lógico que é importante a parte de teoria também, mas eu gosto de ir direto ao assunto para a gente avançar. E pode ter certeza que vocês vão aprender a montar um computador corretamente, fazer a sua manutenção, formatar e instalar os programas. Isso eu garanto para vocês que, através deste curso, vocês vão aprender perfeitamente a montagem, manutenção, instalação e formatação de programas. Agora a parte de reparação, de eletrônica, já é outro caso. Aí é o próximo passo que vocês vão ter que dar depois deste curso, ok? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado, excelente vídeo. Então foi isso, excelente aula referente à memória RAM, sem surpresas. Tamo junto, galera. Deixa nos comentários o que achou e nos vemos no próximo vídeo.